fina, a relva macia. Eu sou o ar puro que você respira, o mar cristalino que te abraça, a rede onde você se deita. Eu sou a cachoeira prestes. Participe das decisões que transformam a tua vida. Câmara Municipal de Caxias do Sul, a voz da comunidade. Olá, muito boa noite para você que está ligadinho aqui com a gente na TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, também nas redes sociais do Parlamento Caxiense, na noite desta segunda-feira. A partir de agora você assiste aqui com a gente o seminário sobre a reforma administrativa, evento organizado pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, em parceria da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Aqui ao meu lado já está o presidente do Legislativo, o vereador Lucas Caranhato, do PT. Presidente Lucas, por que é importante essa discussão em parceria com duas câmaras, né? Nós temos a Câmara Federal, a Câmara Municipal. A gente sabe que a reforma administrativa tem projeto sendo discutido no Congresso e que isso também, sendo aprovado lá, pode vir para o município. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é importante essa discussão. Boa noite, Carol. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais. De fato, uma noite muito importante. E aqui nessa Casa Legislativa, todos os dias nós estamos recebendo as demandas da sociedade, das políticas públicas de saúde, de habitação, de educação, de segurança, enfim. E essas políticas só são praticadas pelas mãos dos servidores, que especialmente estão atendendo as pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Em Caxias, na legislatura passada, no mandato do prefeito passado, veio para essa casa um projeto de reforma da Previdência que atacou frontalmente os servidores, e são momentos tristes, mas que ensejam a necessidade de debate. A deputada Denise, que é integrante da comissão na Câmara dos Deputados que trata desse assunto, está preocupada, me procurou. Então, quanto presidente da casa, nós somos sensíveis, sou servidor público municipal da educação, e entendemos que é fundamental que o sindicato, que os setores envolvidos estejam envolvidos nessa discussão, na medida que uma possível reforma administrativa, muito mais que atingir os servidores públicos, vai atingir frontalmente as políticas públicas para as pessoas que mais precisam. Então, uma noite importante de fortalecimento da democracia e de valorização dos servidores e do serviço público de qualidade. Ótimo, obrigada. Deputada federal Denise Pessoa, integrante da Comissão de Administração. Por que é importante essa discussão? Até a gente tem servidores públicos aqui também acompanhando essa discussão. A gente sabe que, inclusive, teve recentemente mobilização de vários sindicatos no Congresso Nacional, porque realmente essa discussão da reforma administrativa está latente lá no Congresso, né, deputada? Sim, então, a Comissão de Serviços Públicos, a Administração e Serviços Públicos, ela tem debatido esse tema, porque esse tema, ele apareceu uma proposta nova na mesa, né? Que não é tão nova porque traz várias características aí de projetos antigos, mas que não foi discutido com a categoria, com servidores, com nenhum sindicato, com nenhuma representação dos trabalhadores. Então, a gente entende que a gente precisa cada vez mais aprofundar o debate, porque, ao fim e ao cabo, a gente debate, claro, a questão do serviço público, dos servidores, né, dos direitos e da organização dos servidores, mas sim é o acesso ao serviço público, né? A gente sabe que no Brasil quem mais precisa de serviço público é quem mais precisa de fato, né? Então a gente precisa ter serviços de qualidade, e a manutenção de serviços de qualidade passa, né, pela garantia dos direitos dos trabalhadores. E essa proposta, ela já está tramitando, tem momento aí para ser votada, pode ser votada a qualquer momento? Infelizmente, o Congresso, o que a gente percebe, né? Essa é uma proposta que está sempre pronta para a pauta, né? Está sempre e basta ter qualquer sinalização de problema com o Congresso, é a reforma administrativa que vem para a mesa, né? Então, está pronto, está ali, só que foi uma proposta construída com os interesses do mercado, né? O mercado que lucra quando o serviço público ele fica precarizado. Então, a gente quer aprofundar esse debate, né? A gente tem a expectativa de que não seja votado esse ano, a gente tem, né, poucas sessões pela frente, mas a gente tem feito mobilizações do Brasil todo, né, audiências para esclarecer, para trazer as informações, e a gente entende que a proposta como está, ela precariza o serviço público.
Muito obrigada, tenho certeza que o seminário vai ser muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Gente, então, a gente convida para que você acompanhe esse seminário sobre a reforma administrativa. Quem participa desse seminário? Representante do Sindserv, Silvana Piroli, representante do CEPERS, Rosane Zum, representante do Sintrajuf e dirigente da CUT do Rio Grande do Sul, Marcelo Carlini, e Annelise Manganelli, que é do DIESE. Agora a gente super deixa o convite para que vocês assistam ao vivo, com transmissão da TV Câmara Caxias, esse seminário tão importante aí que discute o serviço público, não somente de Caxias do Sul, mas também do Brasil. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade, fique com a gente. Boa noite a todos e a todas. Declaro abertos os trabalhos do presente seminário que trata sobre o tema da reforma administrativa. Queria agradecer a presença de todos. Como presidente dessa Casa Legislativa, é uma alegria nós estarmos nessa noite de segunda-feira reunidos aqui. Nem tanta alegria para falar do tema da reforma administrativa, mas é só com mobilização, com união, que a gente consegue manter os nossos direitos e cobrar, né, dos legisladores do Congresso Nacional que ouçam as ruas e a necessidade de valorizar os servidores públicos e o serviço público. Dizia anteriormente na entrevista de que na legislatura passada passamos por uma reforma da Previdência, essa casa ficou lotada há muitos dias e a gestão municipal, enfim, né, trouxe um projeto de lei, fomos derrotados, a deputada Denise à época era colega de bancada, e presidente da Câmara, exatamente, bem lembrado, né, muitas manhãs, tardes e noites passamos em sessão aqui tentando obstaculizar esse projeto, mas, enfim, é importante estar aqui. Eu vou passar os trabalhos para a deputada Denise Pessoa, que é integrante da comissão da Câmara dos Deputados, que trata do tema da reforma administrativa. Esse seminário é transmitido pela TV Câmara e pelas nossas redes sociais. Vai ficar gravado depois para quem quiser o acesso desse material. Bom, boa noite, então, a todos e todas. Esse seminário, né, ele é uma proposição da Comissão de Administração do Serviço Público e foi convocado, então, com o objetivo de debater a reforma administrativa. Esse seminário ele está sendo realizado, então, pela aprovação, em função da aprovação do requerimento 144 de 2025, de minha autoria. É importante dizer que a comissão tem feito audiências no Brasil todo. Então, em Porto Alegre já ocorreu, né, há dias atrás, um debate. E esse, então, é o segundo debate que está acontecendo aqui no Estado, mas tem no Brasil todo. Então, vou passar a ler agora, né, os procedimentos adotados na condução dos trabalhos da comissão. Mas, acho que antes, deixa eu registrar aqui as presenças, né, antes de nós começarmos os trabalhos. Vereadora Rose Frigeri, muito obrigada pela presença. Também servidora pública, vereadora Estela Balardim, ex-prefeito e ex-deputado estadual, quer dizer, ex-prefeita e ex-deputada estadual Marisa Fórmulo, presidente da ADURGS, né, do sindical, aqui Jairo Walter, representando o deputado estadual Pepe Vargas, Valdoir da Rosa, representante da Guarda Municipal Cleonice Andrade, representando o CONSEA, a Jocely Viadrigo, representando os aposentados, né, do Sindserv, Mayra Paludo, presidente do PT, Henrique Lisboa, e queria, né, de uma forma muito especial, agradecer o presidente dessa casa, vereador Lucas, que também é servidor público, né, e que tem sempre um compromisso muito grande com o direito dos servidores e das servidoras. Então, eu vou passar a ler, então, agora sim, né, os procedimentos a serem adotados na condução dos trabalhos. Cada palestrante, então, vai ter o tempo de 12 a 15 minutos para fazer sua exposição. Encerradas as apresentações, serão concedidas a palavra por 3 minutos aos inscritos. Os palestrantes, então, disporão de igual tempo de resposta. Ao final do debate, a Neilene Lunelli, também chegando, do Sindserv, né, também? Sindserp, de Bento Gonçalves. Obrigada pela presença.
E, ao final do debate, então, cada convidado terá 3 minutos para as considerações finais. Então, após o seminário, as apresentações serão disponibilizadas, né, na página da comissão. Então, a gente vai levar para o Congresso, né, assim, tanto para a nossa comissão, né, para a presidência da comissão, mas também no site vai ficar disponível todas as apresentações que estão sendo realizadas hoje. Então, faço agora o registro dos convidados que participarão desse seminário, aos quais, então, faço um especial agradecimento. A senhora Annelise Manganelli, economista e técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, DIESE, que já está aqui à mesa. O senhor Marcelo Carlini, diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União do Rio Grande do Sul, o Sintrajuf-RS. A senhora Rosane Zan, presidenta do Sindicato dos Servidores da Educação do Rio Grande do Sul, CEPERS. A senhora Silvana Tereza Piroli, presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, Sindserv. E o nosso presidente Lucas, que está aqui também compondo a mesa. Então, registro e saúdo também aqui a presença, então, dos servidores que estão presentes, né? Eu vejo vários colegas aqui, tanto professores do Estado, servidores, né, do município aqui de Caxias do Sul, do Judiciário. Então, agradeço a presença, né, de todos. Eu vou passar, eu tenho também uma apresentação, mas acho que eu vou passar primeiro para a mesa e depois eu também, né, faço algumas considerações. Então, para fazer o uso da palavra, passo a palavra, então, para a senhora Annelise Manganelli. Se quiser usar a tribuna, fique à vontade. É Annelise, desculpe. Boa noite a todos e todas. Uma satisfação estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês, né, sobre esse tema. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, quero agradecer em nome do DIESE, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do material que a gente produz coletivamente, né, registrar aqui a presença do nosso supervisor regional também, né, o Ricardo Franzoi, que está acompanhando a atividade. Em nome da deputada Denise, cumprimento, né, todos os colegas aqui da mesa e espero que a gente possa contribuir com esse debate, esclarecendo, né, algumas questões. A minha fala talvez seja a mais chata, né, porque é mais técnica, né? Então, assim, um pouquinho da minha missão hoje aqui é não só falar genericamente sobre a reforma, mas trazer alguns detalhes, tá? Então, por óbvio, eu selecionei algumas coisas, né, porque eu, de fato, não tenho como passar por tudo que representa nessa reforma administrativa. Então, já aproveitando aqui para correr contra o tempo, eu acho que, assim, primeira coisa é esclarecer, né, o contexto que essa reforma está colocada. A gente já vivenciou com a PEC 32, né, lá em 2020, essa tentativa, né, de fazer uma mudança radical aí nos serviços públicos, que é uma alteração no papel do Estado. E a gente pode considerar uma vitória, porque ela foi arquivada, enfim, né, foi engavetada por bastante tempo, né, e em especial também em respeito à própria questão da pandemia, né, e a importância, o reconhecimento que o serviço público tem. Então, não foi para frente, né, a PEC 32 nesse sentido. Mas, em 2025, então, né, na Câmara dos Deputados, o Hugo Mota coloca, né, a reforma administrativa como pauta prioritária. E, em maio de 2025, foi criado, né, esse grupo de trabalho, que tem um representante, né, de cada partido, e o deputado Pedro Paulo foi indicado, então, para ser presidente, né, e coordenar os trabalhos desse GT. O que significa a reforma administrativa? Na verdade, é uma PEC, é um projeto de lei complementar e é um PL ordinário. A gente tem conhecimento de todos esses instrumentos? Ainda não.
Tá? Então, a gente tem assim, um conteúdo que tem aproximadamente 520 páginas. Tá? Então, isso é para dar uma ideia real que hoje a gente vai aqui, mesmo com o esforço de todos os integrantes aqui da mesa, pincelar sobre os impactos dessa reforma no cotidiano, né, e principalmente na vida dos servidores. É importante registrar que a PEC 38 ela foi protocolada e só a PEC, né, ela tem 52 páginas, teve o apoio de 171 deputados. Até o dia 25 de novembro, pelo menos 26 deputados já recuaram. Né, então, isso nos dá uma ideia de como representa, apesar de juridicamente não ter, né, não é significante, mas politicamente é. Né? Então, isso nos dá clareza sobre como a gente precisa conversar sobre esse tema para barrar essa proposta. Bom, aí, a gente, para ter uma ideia geral, né, dos eixos que a reforma administrativa mexe, são 4 principais. Né, onde o próprio grupo de trabalho separou, digamos assim. Né? Mexe na questão, onde eles denominam como estratégia, governança e gestão, tem todo um capítulo de transformação digital, profissionalização e extinção de privilégios. Tá? Então, assim, o governo federal já indicou que não apoia essa proposta. Né? Por quê? Porque ela tem um monte de armadilhas. Né? Eu vou falar de algumas delas aqui hoje. Aí, eu já queria mostrar, eu acho que é bom a gente olhar, né, porque essa questão da reforma administrativa, eu acho que a imprensa, né, e os propositores têm falado muito que é uma reforma que vai acabar com os supersalários, né, que vai trazer muitas vantagens. Só que, na verdade, mexe com todo o serviço público. Né? Então, a importância de a gente olhar para esse dado que vocês estão vendo aí na tela. Quem é o serviço público? Né? Quem são os servidores? E aí vocês podem ver que 59,7% são servidores no município, 26% são servidores estaduais, 7,6% são servidores federais e 6% desses vínculos estão em empresas estatais. Então, nós estamos falando de 10,9 milhões de servidores. Tá? A maior parte estão vinculados aos estados e municípios, a maior parte trabalha na educação e na saúde, então, a maior parte não é super salários, não é privilégios. Né? E aí, no próximo aqui, vocês vão ver como é que é a faixa etária de renda desses servidores. Né? Para a gente, bom, nós estamos mexendo nisso. Né? Quanto é mesmo que a maioria ganha? Como é que estão distribuídos salarialmente esses servidores? E aí vocês podem observar que, olhando para as 3 esferas, né, federal, estadual, municipal, a gente pode ver que 59,7% dos vínculos são remunerados com até 4 salários mínimos. Tá? E aí a gente vai ver que de 10 a 20 salário mínimo, né, tem ali 8,6%, de 4 a 10 salário mínimo, 28%, e acima de 20 salários mínimos, 3%. Então, assim, uma reforma que pretenda mesmo mexer, né, em supersalários ou reparar injustiças, ela tem que olhar para uma pequena parcela de servidores, né, que pode ser que sejam, e que, em geral, a gente sabe, né, que eles estão segmentados em áreas que não aquelas como saúde e educação, por exemplo. Bom, e aí a reforma, né, eu não vou falar de todos os eixos, tá, mas eu vou comentar sobre, por exemplo, no caso da profissionalização, que é um eixo que se pretende alterar. Um dos pontos é que vai mudar o ciclo de gestão de pessoas. Né? Então, assim, vai valer para todos os entes. Né? São regras uniformes voltadas para a profissionalização da administração pública, que é como eles estão denominando, né, nesse GT. Tem um eixo que é o planejamento da força de trabalho, então, que vai levar em consideração a evolução dos últimos 10 anos e projeção dos próximos 10 anos, né, com redução do número de carreiras, certamente com redução no número de servidores. Né? Também a PEC prevê que as carreiras sejam transversais, ou seja, servidores poderão transitar entre órgãos, né, e atender outras demandas, que não necessariamente talvez seja da formação. Né? Então, vocês podem imaginar o que isso significa, né, na prática. Tem uma previsão importante
na PEC, que é a tabela remuneratória unificada. E o que isso significa? Né? Que é uma tabela de remuneração que seria válida para todos os cargos, né, do ente. Um concurso público nacional unificado. Então, vamos pensar assim, gente. Uma tabela de escala nacional unificada e padronizada, né? Então, primeiro que a gente tem um impacto direto na questão dos reajustes, né? Hoje, todo mundo sabe aqui, a Caxias, por exemplo, né? Bom, negocia com o prefeito todo ano, vai lá, coloca, a gente olha se aumentou a arrecadação, se diminuiu, como é que vai ser a política salarial para o ano subsequente. Se for de cima para baixo, não vai mais ter esse diálogo. Então, tem um desdobramento direto nas negociações do setor público, né? O setor público luta pela 151, né, para ter a negociação. Bom, se a PEC, se isso for para frente, tudo isso, né, cai por água abaixo. A outra coisa é que, por muito tempo, e lá na PEC 32 se falava muito, né, e na época do Bolsonaro, gostava muito de dizer a gente vai propor alguma coisa que é mais Brasil e menos Brasília. É exatamente o contrário. Tá? Então, assim como a PEC 32, essa é muito mais Brasília e menos Brasil, porque não olha para a realidade local, né? Então, assim, a mesma coisa tu ter uma política remuneratória que vai ser aplicada, por exemplo, em Alvorada, em Caxias. Mas é outra estrutura, né? É outra estrutura econômica, não dá para comparar municípios. Então, o objetivo e isso vai valer para todas as esferas, né? A outra questão é que uma marca muito forte dessa reforma administrativa é a meritocracia, né? Então, quem tiver acesso ao material, enfim, ou já está estudando sobre o assunto, sabe do que eu estou falando, que é sobre o acordo de resultados, né? O que é o acordo de resultados? Cada ente vai ter que definir metas para o ano. Tá? Bom, essas metas vão ser remuneradas com progressões, os servidores vai ter uma valorização? Não, vai ser bônus. Né? Bônus de caráter indenizatório, que não tem incidência na Previdência, que vai prejudicar ainda mais os RPPS, né? E, assim, não tem garantia nenhuma que vou cumprir todas as metas que vão colocar, eu sou o servidor padrão. É certo que eu vou receber agora? Não sei quanto vai receber. Na PEC não diz nada disso. Pode ser o ano que vem, pode ser... Tá, mas é certo que um dia eu vou receber? Também não sei. Porque é o seguinte, tem uma condição. Se o ente tiver atingido 90% ou mais da despesa de pessoal, não pode pagar o bônus. Então, bom, vai depender, né? Vai depender, inclusive, da metodologia para apurar o que é a despesa de pessoal. Então, assim, tem muita coisa muito nebulosa, né, que vai depender de regramentos futuros e que coloca os servidores numa insegurança absoluta, né, em relação à pertinência de progressão, de valorização e tudo mais. Né? Tem limite para pagar esse bônus, que, no caso, é, no máximo, até 2 salários, né, dessa verba indenizatória, caso ele seja o servidor Master Plus da meritocracia, né? E, no caso desse limite, é um limite maior para o CC. O CC vai poder receber mais, inclusive, dessa questão. Tá? Isso é o que está escrito, tá, gente? Eu só estou falando o que está colocado lá. Tem a questão do estágio probatório, né, que vai estar condicionada à aptidão, né, demonstrada no período, com programas oficiais de capacitação e etc. E aí tem vários outros fatores. Né? Essa questão da tabela remuneratória, ela prevê também que vai haver, no máximo, 20 níveis de progressão. Tá? Então, assim, 20 níveis até o final da carreira do servidor. Né? Então, vai ter que ter um interstício também de 1 ano, né, entre progressão e promoção. No caso, a PEC não diz se esses 20 níveis 20 níveis horizontal e 20 níveis vertical. Né? Então, pode ser 20 níveis tudo. Então, imagina, é pouco para progredir, sobretudo porque a PEC diz o seguinte, que o salário inicial não pode ser maior do que 50% do final. Né? Então, assim, talvez essa regra tenha alguma aderência para carreiras federais. Tá? Não tenho certeza, eu acho que não, talvez o Carlinhos até possa comentar sobre isso. Mas, assim, estados e municípios, nenhuma aderência, porque a gente tem carreira que começa com um salário mínimo. Então, a gente está falando de R$ 1.518. Então, o máximo vai ser R$ 3.036. É isso que eles querem que se transforme o serviço público no Brasil. Tá? E vai andar 20 vezes para percorrer, né, um salário mínimo e meio, digamos. Né? Então, assim...
não tem, né, nenhuma justificativa, assim, a gente não encontra isso em nenhum lugar do mundo, né? Outra questão é que tem parâmetros bem específicos para cargos comissionados, né? Tem procedimentos de seleção obrigatórios, né, que vão ser definidos depois, regrados em leis consecutivas, né, digamos. E tem as vedações. Tá? Isso eu também queria falar um pouquinho, porque eu acho que é super importante também para Caxias, né, que, afinal de contas, a nossa audiência aqui de hoje. Então, assim, lá está previsto, né, o fim de férias de 60 dias, com vedação de férias superiores a 30. Está previsto o fim de adicional de férias superior a 1/3 da remuneração. Está previsto o fim de adicionais por tempo de serviço, né, que sejam condicionados só pelo tempo. Isso vale também para qualquer progressão, então ninguém mais vai progredir por tempo no serviço público, né? E também está vedado para licenças, né? Além disso, tem vedações de vantagens remuneratórias, né, disfarçadas de indenizatórias, digamos. Tem várias limitações em relação a isso. Outra questão também que prevê fim de concessão de folgas ou licenças para compensar excesso de trabalho, né? Fim de pecúnia de férias, folgas, os afastamentos estão vedados, né, em conversão em pecúnia. Prevê também o fim de adicional de insalubridade e periculosidade para quem não trabalha com efetiva exposição ao risco, né, que muitas vezes tem uma história por trás disso no ente, né, então não é puramente uma falta de laudo, mas sim, né, uma construção e às vezes até um patrimônio, né, que o servidor adquiriu. Então, assim, tudo isso está em xeque, né? Além disso, traz uma conceituação de verbas indenizatórias nova, né? Tem o fim de extensão de direitos, benefícios e vantagens de uma carreira para outra. Então, a questão da isonomia, da assimetria, isso pega muito na questão da PEC, é para acabar realmente, né? Então, assim, vai ter uma coisa que vai ser um novo regime jurídico, né? Então, pensa que muitos servidores entrarão daí com essa remuneração rebaixada, que eu falei para vocês, né? Vai ter a tabela única nacional, vai ter que achatar as carreiras, porque, né, 50% do fim, então eles vão ingressar. Aí alguém vai pensar, mas eu posso recorrer da isonomia, porque eu vou estar fazendo a mesma atividade que o meu colega que ingressou mais recentemente, só que não, né? E aí também o jurídico, né, os jurídicos estão alertando em relação a isso, porque tem até uma súmula do STF daí que também não ajuda, né, os servidores nesse sentido, né? Então, assim, e aí, gente, eu vou passar aqui o meu tempo, né, já se esgotou. Tem várias outras regras aqui em relação à estratégia e governança. Tem em relação à transformação digital também muita coisa, tá? Mas, no geral, essas questões de transparência, né, tá replicando legislações que já existem, tá? Então, não tem nenhuma, praticamente, inovação em relação a isso, né? E, apesar dos idealizadores, né, e a própria imprensa tentar parecer que é uma proposta que visa aumentar a transparência, acabar com os supersalários, né? Tem tudo isso que eu falei para vocês e muito mais envolvido, né? Então, assim, se a gente defende uma governança moderna, isso não significa precarizar, né? Isso exige método, investimento, profissionalização, planejamento adequado. Quer dizer, está se colocando essa questão dos acordos de metas e resultados para 1 ano, mas hoje os entes têm a maior dificuldade de fazer a LOA, de fazer o orçamento. Não descreve a realidade, muitas vezes, do orçamento. Então, assim, não consegue executar o que já tem e cria um monte de coisa mirabolante. Então, assim, a intenção é precarizar os serviços públicos, tá? Sem contar que a PEC facilita muito e privilegia a concessão né, de consórcios, a terceirização está estimulada, né? Então, o objetivo é que cada vez tenha menos servidores e os que tiverem sejam muito mal remunerados, né, para que haja uma precarização ainda maior e para poder transferir para a iniciativa privada. Isso está muito claro na proposta. Obrigada. Fica todo mundo assustado, né? A gente bate palma por obrigação, quase, né? Mas obrigada, Nelise. Passar a palavra, então, para a Silvana, minha dirigente.
A melhor notícia... Funcionou? A melhor notícia boa noite, que nós estamos todos aqui e nós podemos curvar, mas nós não... O volume... Alô? Então, a melhor notícia boa é que nós estamos todos aqui, né, a fim de lutar. Não estamos dispostos a aceitar isso, né? E aí, nesse sentido, cumprimento a deputada pela iniciativa, o nosso presidente da casa, as vereadoras Rose e Estela, né? Os nossos colegas de mesa e de luta, né? A Rosane, o Carline e a Annelise, que está sempre presente aí, né? E todos vocês que estão aqui, né? A minha querida Marisa, os colegas servidores municipais, federais e estaduais. Eu acho que é o primeiro encontro assim, que a gente consegue trazer pelo menos alguns de cada área, o que é importante aqui. Mas eu queria tratar da reforma não só do que significa a PEC, mas o que está por trás disso, né, gente? Porque, sabe, a gente fez um material com um cavalo de Troia. E é um pouco isso, ela vem aquele cavalo bonito, cheio de verniz, prometendo profissionalização, planejamento, organização, né? Gestão profissionalizada, como se tudo que se acontecesse hoje não tivesse nenhum mérito, né? Então, a primeira coisa é isso, como se hoje no serviço público a gente não tivesse um conjunto de ações e formas de trabalho que são reconhecidas. Tanto é que nós carregamos e construímos, por exemplo, um sistema único de saúde que é o melhor sistema público do mundo com os problemas que ele tem. Mas ele foi construído com um conjunto dos servidores, né? As duras penas, né, em cada área, municipal, estadual e federal, nós construímos isso. A gente não falando da educação, por exemplo, né, que a gente tem um sistema educacional que é organizado com obrigações, com legislação, tanto no município, no estado, como a nível federal. O sistema, por exemplo, de justiça, né, tem problemas, os nossos sistemas têm problemas, mas são problemas que dependem muito menos do serviço público e da burocracia estatal, como a gente é chamado, do que propriamente de uma mudança dessa envergadura. Então, o que eles estão fazendo com a PEC 38, a PEC 38, como alguns dizem, é destruir o serviço público como nós conhecemos. Porque será tão pouco, como é que eu vou dizer, rentável ficar no serviço público, né? Que a gente vai acabar, precariza tanto que isso investe o quê? Nas contratações e nas terceirizações. Porque imagina nós aqui, né, servidores, ter 20 anos, nós não vamos mais ter... Nós aqui, os servidores aqui, é bem fácil da gente entender. Nós hoje temos uma promoção baseada no tempo de serviço. As nossas promoções têm isso como base. Nós deixaremos de ter isso. Nós vamos ter que ter promoções onde a meritocracia vai funcionar e a gente conhece muito bem como funciona isso. Se já com estabilidade, tudo, muitas vezes não se pode contrariar os reis de plantão, imagina com a estabilidade relativizada e com a meritocracia. Quais de nós seremos promovidos? Qual é o grau de segurança que nós vamos ter para, por exemplo, não emitir um laudo que permita uma construção de uma grande empresa poluidora, por exemplo, na cidade, ou emitir um laudo contrário à construção nas bacias de captação, né? Ou mesmo ser contra uma medida que a Secretaria de Educação toma. Então, é isso que eles querem reorganizar isso, acabar com qualquer estrutura que garanta, que hoje garante, aquilo que está previsto na Constituição. Quer transformar os direitos previstos na Constituição em mercadoria, que vão estar à mercê do governante de plantão, que vai alcançar a população, serviços públicos essenciais, como uma benesse de quem está no poder, e não como um direito social da população. E a gente precisa bater muito nisso, porque a população acha que é um problema só dos servidores. Nós vamos perder muito, sim. Nós vamos desestruturar nossas carreiras, nós não teremos condições de manter o que a gente tem, vai precarizar o nosso salário. Os aposentados que acham que estão imunes, vai ser difícil ter quem
quem nos sustente, porque nós precisamos que tenha quem pague o servidor público, pague o da ativa para quem está inativo e assim por diante, para poder que o sistema se renove. Se nós vamos ter uma abrupta interrupção no sistema que a gente tem e as pessoas vão ser precarizadas cada vez mais, vai deixar de manter o sistema e, portanto, os nossos fundos terão problemas para nos pagar. Então, nenhum de nós está livre disso, mas o grande penalizado será a população, que vai ter no serviço público, vai voltar aquele tempo onde manda quem pode e obedece quem precisa ao grau máximo, ou seja, os alvarás vão ser para os amigos do rei de um jeito, para os que não são de outro jeito, né? As licenças para funcionamento serão de um jeito, e eu acho engraçado que as contratações são de 5 anos, podendo ser renovada por mais 5, né? Por que será, né? Então, o prefeito contrata para o período que ele está no governo e mais um pouco, que é para manter aquele exército de pessoas contratadas. Aí lá não vai ser limitado o CC. Diga, mas eles não vão precisar de CC, né? Se eles vão ter tudo aquilo para contratar, vai ser, sabe? Os CCs vai virar uma coisa supérflua, eles vão contratar mesmo. Desorganizar as carreiras, ou seja, fazer com que o servidor público não tenha mais autoridade e nem represente nada, porque se você vai ter contratos de gestão, se você vai ter um plano por ano para poder cumprir, isso não vai estar na lei, vai estar desorganizado. Como diz a Annelise, a gente, aqui em Caxias ainda, o orçamento tem um grau grande de realidade baseado na legislação. Ele não é tão desorganizado como em muitos lugares. E mesmo assim a gente luta todo ano para eles cumprirem o orçamento, para estar na LDO, para garantir que as coisas aconteçam. Isso que é uma prefeitura que tem um histórico enorme, né, de fazer isso. Foi a primeira a investir na questão do planejamento lá ainda em 2000, né, no início de 2000. Quer dizer, isso tudo vai se perder, porque vai ser aquela velha consultoria trazendo milagres para os administradores, porque é isso que vai se vender, vai ter muitos milagrosos vendendo serviços, dizendo que é a grande alternativa da modernidade, quando no fim vai ser aquela velha máxima, né? O serviço público vai virar uma mercadoria, as pessoas não vão ter acesso aos seus direitos e quem vai ganhar com isso é o mercado e são as grandes empresas que prestam serviço em algumas áreas sem nenhum controle público estatal. A gente vê isso todo dia nos contratos. A bola da vez aqui em Caxias é a UPA Central e a UPA Zona Norte, né? Onde quarteiriza o serviço, paga mal os trabalhadores, atende mal a população e cobra caro do poder público. Porque esse sempre é o resumo da ópera, por isso que é a população que vai pagar. Então, a gente precisa se rebelar contra isso, para ir concluindo, que ninguém marcou meu tempo, eu acho, né? Mas está, não sei quanto está, tem o tempo ali já? Vai que Bruce é bom. Né? Para quem não entende, é para mim continuar, ele disse, tá? Para quem não entende o dialeto aqui. Mas o que acontece, né, com todas essas questões de terceirização aqui mesmo? Acaba que alguns ganham. E aí, com isso, se movimenta todo um mercado pouco republicano do que é o serviço público. Então, é a apropriação por alguns do que é público. Em vez da população se apropriar do que é público, enquanto um direito social, enquanto a gente transformar o que é produzido, né, na riqueza, no recolhimento de impostos, transformar isso como um bem para a população, uma melhoria de qualidade, você tem exatamente o contrário. Alguns vão se apropriar do que é público para seu benefício e para se garantir no poder a qualquer custo. E aí a democracia também corre risco. Mesmo que seja a democracia burguesa, né, que a gente vê ali na legislação, a gente acaba tendo que aguentar muitas vezes as eleições atravessadas, com todos os problemas que tem, mas nós temos eleições e o poder econômico tem, sim, uma força muito grande. E ele terá muito mais, porque ele vai estar enraizado dentro do sistema estatal, como peça fundamental para garantir quem está no poder e as suas políticas. Então, conselhos de direitos, né, conselhos de controle social, enfim, tudo isso vai por terra.
Então, a gente faz um apelo grande para as pessoas para dizer que não são todos iguais os deputados. Isso está lá no Congresso. E o que a gente faz com esse cavalo de Troia? A gente deixa ele entrar na nossa casa e explodir? Não, a gente tem que devolver para quem criou. E por isso que a gente tem que fazer campanha, porque os deputados, os parlamentares que estão lá com o voto do povo. Representam partidos políticos que realizaram a eleição e tiveram um coeficiente eleitoral, que permitiu terem representação na Câmara dos Deputados e no Senado. E nós estamos a 1 ano das eleições. E precisamos nos dar conta de que aquele que vota, dá um tapinha nas costas para a gente e diz que vai nos defender, como é que é o histórico daquela pessoa e daquele partido? De que lado eles estão na hora de votar essas propostas? Quem assinou a PEC 32 ou a PEC 38? Porque depois que assinou ir lá retirar porque pressionaram, ele acha que engana quem? Então, nós temos que manter a pressão, ampliar a pressão sobre os deputados e senadores para que a PEC não vá para plenário. Porque o que eles querem? Eles não querem discutir esse projeto nas comissões como manda a regra das PECs com 40 sessões e mais interstício, enfim. Eles querem anexar uma PEC já existente, tá, que esteja pronta para votar, para que conheçam o que realmente vai ser votado só no plenário, como eles fizeram com a PEC da blindagem. Então, eles querem, além de tudo, né, impedir que a sociedade conheça o que realmente vai ser votado. Ou como a PEC da anistia, que até agora votaram para a urgência de um projeto que ninguém viu. Vocês imaginem nós no serviço público fazendo um laudo, dando ciência de um laudo e não apresentar o laudo nunca. Como é que isso ia funcionar, por exemplo? Ou dizer que o aluno está reprovado e nunca entregar... entregar, por exemplo, os resultados das notas. É mais ou menos isso para os deputados, votam a urgência e não tem o texto do projeto até agora. Então, eu quero fazer com a PEC, não querem discutir a PEC com o povo. Querem fazer o quê? Colocar ele anexo de uma proposta de emenda constitucional que esteja pronta para votar, para que ninguém discuta e para que seja votado no plenário à base do rolo compressor. Então, a gente tem que tomar uma atitude imediata. E isso não dá para terceirizar. Quem está me assistindo também tem que se dar conta do seguinte, que nós não somos em muitos aqui, mas nós somos os essenciais que estão aqui e os essenciais que estão nos assistindo. Entre no site do Sindiserve. Nós temos lá o Na Pressão, que vai mandar um recadinho para todos os deputados e senadores. E isso é fácil de fazer e necessário. Porque quando nós estávamos lá com a PEC 32, eles reclamavam, mas vocês têm robô fazendo? Eu digo, não, os nossos robôs são de carne e osso, têm consciência de classe e sabem muito bem para quem estão mandando as mensagens. Então, nós temos que reafirmar e fazer isso nesse período para que não vá a plenário no final desse período legislativo, ali pertinho, quando é o Natal e nós estamos distraídos, e aí eles votam qualquer coisa. Porque o Hugo, que não se importa... e que está lá representando um conjunto de deputados que estão a serviço do mercado e a serviço de coisas que são pouco republicanas, não representam o que a maioria da população quer. E nós precisamos nos rebelar e mostrar isso. Por isso eu conto com o apoio de vocês na luta e na mobilização, porque nós já derrubamos a 32, eles não tiveram coragem de ir para plenário. Agora nós também vamos derrubar a PEC 38, porque esse cavalo de Troia não é para nós, é para eles. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvana. Passo a palavra agora para a Rosane Zan, presidente do CEPERS. Mais alta do que a... Bom, gente... Primeiro, quero cumprimentar a deputada Denise Pessoa, os demais companheiros que estão aqui, que nós podemos dizer das 3 esferas, tanto municipal, quanto federal e quanto estadual. Então, isso para nós é importante, esse movimento de unidade entre as 3 esferas, da importância que tem as 3 esferas da questão do serviço público. No momento em que a gente pode observar, até inclusive dito até pelo nosso governador Leite, que aqui no estado do Rio Grande do Sul ele já fez a reforma administrativa,
Mas, indiretamente, alguns pontos nós podemos destacar que já foram feitas aqui no Estado do Rio Grande do Sul, na rede estadual, né, da educação. Agora, há poucos tempos, nós passou metas e desempenho. Então, isso já mostra como é que vem a dureza e a forma como os governos neoliberais tratam o serviço público. Até, inclusive, né, em pontos assim mais especificamente, levando em conta, em primeiro lugar, eu acho que temos que ter convicção de que as alterações propostas nessa PEC 38 prejudicam o atendimento dos serviços públicos, principalmente ofertados à sociedade. Quando a gente vê esse plenário, como disse a própria Piroli aqui na sua fala, a representação, muitas vezes, da sociedade também está dentro do serviço público, pelo trabalho que nós prestamos para a sociedade. Então, esse lado que, muitas vezes, nós não somos ditos, como houve no último período, a partir de 2018, quando se criou a ideia da demonização do serviço público. Então, isso que está posto hoje, dentro dessa PEC 38, nada mais é daquilo que já vinha sendo colocado para a sociedade, né, do quanto nós somos aqueles que realmente não prestamos o serviço adequado para a população. Então, nesse ponto, acho que é importante, na verdade, eles promovem esse objetivo central, o corte aos custos de uma forma indireta e a redução dos gastos do serviço público oferecido pelo Estado, principalmente no Estado do Rio Grande do Sul, pelos governos neoliberais, como na saúde e na educação, que é o que nós estamos passando no último período. Das mudanças que houve, até inclusive, no nosso plano de carreira, é um exemplo, dentro da saúde, tanto que nós temos amanhã um ato público na luta, né, pela lei orçamentária anual, onde que não se propõe nada aquilo que é constitucional. Isso é a forma como eles vêm colocando o serviço público, principalmente dentro da rede estadual. Isso tem, por consequência, piora atendimentos à população. Se a população entender do que eles querem pôr para isso, porque às vezes acabam dizendo que nós somos corporativistas, né, que nós queremos e temos, que eles dizem, os ditos privilégios, e que não é uma verdade. Então, além disso, por exemplo, a alteração da forma de atendimento dos serviços públicos, sem ouvir as pessoas que mais precisam do serviço público, tanto da educação, quanto na segurança, quanto na saúde. Não é ouvido a população a respeito da importância do serviço que nós prestamos diariamente lá na ponta. A questão também que você, vamos dizer assim, hoje, que eles querem aprovar essas mudanças no Congresso Nacional. Torna tudo muito suspeito. Vocês não acham que tudo isso é meio suspeito? Até a própria nossa deputada que está aqui, que pode estar nos respondendo a respeito disso. O quanto eles estão usando esses artifícios no último período de bater dentro do serviço público. A falta de debate, da participação social, porque para eles não existe a participação social, que é de suma importância na defesa do serviço público. Em segundo lugar, essa proposta, além da alteração no texto de nossa Constituição Federal, porque é uma PEC, é uma alteração dentro da nossa Constituição Federal, a realização dos concursos públicos. Nós, na rede estadual, quanto tempo estamos na luta? Hoje, 60% do nosso quadro hoje na educação são contratos emergenciais, de forma precarizada. Então, nós já temos esse problema dentro da rede estadual. Nós tivemos um concurso há poucos dias para 6 mil vagas, que não supre a deficiência de 26 mil vagas que acaba acontecendo hoje, que nós temos dentro da rede estadual. E, além disso, essa PEC 38, se assim ela for aprovada, pode dificultar a realização, no caso de novos concursos. E o acesso igualitário, ao serviço público, de uma forma que não é igualitária. E os novos profissionais qualificados para serem trabalhadores do Estado. Assim como a Silvana também disse, nós prestamos o melhor dentro daquilo que, muitas vezes, nós somos diretamente atacados, tanto a educação quanto a saúde e a segurança. Nada menos importante que essa PEC, dessa famigerada PEC que vem sendo apresentada, e até a relatoria e tantos outros deputados, de uma forma tão, vamos dizer assim,
na surdina, dentro da falta de debate que deveria ter com toda a sociedade. Então, isso é um momento de nós nos organizarmos. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu acho que a sociedade tem que ficar a par. Não pode ser algo de cima para baixo, sem discussão com a sociedade, da importância que o serviço público tem para a sociedade. Cada um e cada uma que está aqui, aqueles que estão nos ouvindo, saibam da importância que é o serviço, lá na ponta, tanto na educação, na saúde e na segurança. Então, são atividades como essa que ganham corpo da importância de nós estar fazendo esse debate. Então, quero agradecer o espaço aqui, não vou me delongar muito, porque a Annelise também já fez uma proposição de tudo que está dentro, de forma muito técnica, do que se representa essa PEC 38. Então, vamos aí ouvir e continuar, né, nesse debate, que eu acho que é importante também nós ouvirmos a quem está aqui hoje presente, para a gente estar fazendo um bom debate e de construção contrária a essa PEC que ataca direitos, que ataca o serviço público. Obrigada. Obrigada, Rosane. Agora passo para o Marcelo. Carline. Tem um públicozinho que fica mais alto, né? Hã? Achei vocês altos demais. Tem que se equilibrar aqui. Não precisa, né? Não. Melhor assim. Só um minutinho, Marcelo, só para dizer que na fala então, do Marcelo, quem quiser fazer pergunta, intervenção, já levanta a mão aqui que a Márcia ela vai escrevendo, tá? Bora. Bom, boa noite, companheiros, companheiras. Encontro aqui vários colegas de serviço público, companheiros e companheiras de luta. Queria, antes de mais nada, agradecer a iniciativa muito positiva da Denise Pessoa. Eu acho que iniciativas como essas são necessárias para discutir entre nós e com a sociedade qual é o tamanho das ameaças e qual é o alcance das ameaças. Cumprimentar o presidente da Câmara, Lucas Carinhato. Também é uma oportunidade importante. E, fundamentalmente, meus amigos, centrar naquilo que eu acho que é o fundamental, considerando que nós estamos entrando no mês de dezembro. E o calendário tem muito a ver com a política. Em primeiro lugar, a PEC 38 tem pai e mãe. A PEC 38 é filha da reforma da Previdência, filha da reforma trabalhista, porque ela está exatamente na mesma linha de condução e exatamente sobre a mesma lógica. Quando Pedro Paulo, que foi um deputado indicado pelo Hugo Mota para ser o relator do projeto, o Pedro Paulo começou em maio de 2025, em maio desse ano, dizendo que a PEC 38 era uma oportunidade para acabar com a vinculação do orçamento da saúde e da educação, vinculação constitucional. Ele começou assim em maio, dizendo que era a possibilidade de fazer um ajuste nas contas públicas. Depois disso, o Pedro Paulo e o Hugo Mota juravam de pé junto que a reforma administrativa não tem nada de fiscalista. É para profissionalizar o serviço público. Eles acham que vão enganar alguém com esse discurso. Enganou a imprensa, porque toda semana tinha matéria no Jornal o Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, e os comentaristas gaúchos aqui para dizer que sim, finalmente alguém vai botar ordem no serviço público. Só que eles não nos enganam. E não nos enganam porque nós temos sindicatos e temos parlamentares que ajudam a explicar para a sociedade qual é o tamanho da ameaça que nós estamos sofrendo, e a sociedade está sofrendo. Daí a importância dessa atividade. Dito isso, eu quero destacar algumas coisas, na minha opinião, que são o coração da reforma. O coração se trata de organizar um novo Estado, uma nova forma de gestão, onde tudo, absolutamente tudo, está vinculado a meta e desempenho. Tudo. Contratação, verba, progressão funcional, carreira, tudo. Mas eles colocam isso depois de anos e anos seguidos de ataque ao serviço público, aos servidores.
e agora eles vêm falar em meta em produtividade. Como falar em meta em produtividade, aonde a gente tem hospitais e postos de saúde públicos que não têm condição de trocar um lençol no hospital? É dessas metas que eles querem falar? Eu quero dizer para vocês, nós temos compromisso com a melhoria do serviço público. É um compromisso nosso, é uma luta nossa, mas a gente não vai melhorar o serviço público diminuindo a forma de arrecadação e as condições de trabalho. E esse é o coração da PEC. Bom, meus amigos, eu estava conversando com a Annelise sobre algumas coisas que a gente precisa dizer. Sem medo de errar. Eu sou servidor do Judiciário Federal. Edson Borovics, meu amigo, meu colega, também é da Justiça Eleitoral. Sem meias palavras. Nós somos contra privilégios, inclusive no serviço público. Inclusive. Eu vou contar um caso para vocês. É um caso doméstico, até certo ponto. No Judiciário Federal, Denise, depois criaram lá. No Judiciário Federal, criaram para a magistratura um negócio chamado licença compensatória. Licença compensatória é abre aspas, direito dado pelos órgãos de administração do judiciário para a própria magistratura, onde cada magistrado tem direito a um dia de folga a cada 3 trabalhados. Veja, eu não estou exagerando. Um dia de folga a cada 3 trabalhados. Algum de vocês tem esse direito aqui? Eu acho que não, né? Mas a questão é, eles tiram esse dia de folga? Não. Porque isso é pago em pecúnia, sem imposto de renda e sem previdência. Portanto, é óbvio que é um privilégio. E nós somos contra. Meu sindicato, inclusive, os servidores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul, denunciou isso. Porque a gente quer salário e carreira e transparência. Agora, a justificativa usada é que, como um setor do funcionalismo, que não é bem funcionalismo, passou anos sem reajuste salarial, eles deram jeito a partir dos seus próprios meios. Eu falo isso para não deixar dúvida. Por isso que a gente apresenta a PEC 38 como um cavalo de Troia. Porque ela fala para a sociedade que vai acabar com isso, que tem que acabar, mas mira para baixo na hora de fazer. Por quê? O presidente do Supremo já falou que na magistratura ninguém mete a mão. O chefe da Procuradoria já falou que nos procuradores ninguém mete a mão. Eu sei para quem vai sobrar. Eu sei para quem vai sobrar. E é por isso que o projeto é um cavalo de Troia, porque ela busca um apoio social, se reveste numa política de moralização para fazer aquilo conosco que fez a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Esse é o conteúdo do projeto. Portanto, sim, ele é fiscalista, sim, ele mexe na gestão do Estado, sim, uma porrada nos servidores. E aí, meus caros, eu quero dizer, sem medo de errar, a ofensiva prossegue. Santa Maria, São Leopoldo, Estância Velha, todas são cidades que têm engatilhado uma nova reforma da Previdência. Isso para não falar do resto do país. Portanto, seguiu a ofensiva contra nós. Mas falo mais sobre isso para vocês. Essa escalada contra o serviço público diz respeito a uma escalada de desregulamentação dos contratos, que passa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que é possível contratar servidores não estáveis, seletistas. Portanto, a seletização, o processo de precarização dos vínculos, ele inclui todos os poderes para chegar num projeto do Hugo Mota e do Pedro Paulo. Bom, eu tenho boas notícias para vocês. Dia 29 de outubro, fizemos uma marcha excepcional em Brasília. Vocês estavam lá, certo? Que fez os deputados arregalarem os olhos
e verem que não é bem assim para mexer com a gente. Nós desfilamos com o nosso cavalinho de Troia inflável no meio da esplanada dos ministérios. Depois disso, Annelise, não 26, hoje são 29 deputados federais arrependidos de terem emprestado o nome para dar 171 assinaturas para o Hugo Mota protocolar o projeto. 29! A pergunta é, por que vocês assinaram? Vocês não leram? Não viram que era um problema? E estão arrependidos? Ótimo! Mas se estão arrependidos, apresentem um projeto de arquivamento do projeto, da PEC 38. Porque o simples arrependimento não arquiva o projeto. E o Hugo Mota, que não é o idiota, ele pode ser malvado, mas o idiota ele não é. Ele propõe pegar a PEC 38 e a pensar num projeto que já andou. Adivinhem qual é? A velha PEC 32 do Jair Bolsonaro é uma delas. Essa está pronta para ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Basta querer, porque é ele que decide. Portanto, em que pese a gente ter feito um ato excepcional em Brasília, eu tenho certeza que nem eu nem vocês confia num Congresso que é inimigo do povo. Eu aprendi com o que aconteceu no pele da devastação. O agronegócio, a turma toda, passaram o trator, não do governo, passaram o trator no meio ambiente poucos dias depois do Brasil sediar a COP30. E vocês acham que eles vão ter pudor de fazer isso contra nós? Eu tenho certeza que não. Portanto, a nossa disposição de luta precisa seguir pelo simples motivo de que as ameaças prosseguem. Eu também não esqueci. Se não fossem as mobilizações do dia 21 de setembro que tomaram as ruas do país, tanto a PEC da blindagem quanto a lei da anistia tenham sido aprovadas por esse Congresso. Os 300 deputados que votaram a favor. Então, meus amigos e colegas, a gente está diante de uma encruzilhada. A necessidade de ganhar tempo e a realidade que tem que ser enfrentada como tal. Eu ouvi as outras companheiras e elas têm razão. Parte da reforma já foi aplicada. Ou o Eduardo Leite quer vender as escolas e fazer PPP a troco de quê no Rio Grande do Sul? 99 escolas entregues da merenda até o prédio. Só não entregou os professores ainda. Assim como apareceu no Paraná, assim como apareceu em São Paulo, e tudo isso faz parte da lógica da PEC 38. Portanto, mudar a gestão para liquidar as carreiras, para poder entregar o mais rápido possível hospital, escola, justiça, todo o serviço para o setor privado, que é um terreno fértil para todo tipo de trampa. Aliás, não é coincidência, os grandes escândalos de corrupção na saúde partem justamente dos setores que foram terceirizados ou quarteirizados. E é isso que eles buscam. Portanto, meus amigos, minhas amigas, meus companheiros e companheiras, colegas de direção, colegas sindicalistas, nós vamos seguir a luta para impedir que a PEC 38 seja aprovada. Precisa de reforma? Claro que precisa. Reforma para melhorar, qualificar, ampliar e prestar para a população o serviço público que ela merece. Essa é a luta de todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Então, eu vou agora fazer uma fala antes de abrir as inscrições. Eu quis primeiro, então, boa noite a todos e todas. Ai, meu Deus. Haja coordenação, né? Aponta para lá, aponta para lá. Tá bom. Então, boa noite a todos e todas, né? Muito obrigada aqui, essa mesa extremamente qualificada e de luta, né? Acho que a gente começou ali com a parte mais técnica, né? E depois a gente foi entrando, né, na política que é necessária. Porque acho que não é à toa. Às vezes eu fico pensando, tem coisas que não são à toa no Congresso, né? Ter 171 assinaturas, né? É 171, né? Tem coisas assim que a gente vai vendo e PEC 38, tudo tem uma simbologia, né? Mas acho que essa reforma administrativa ela surge em diálogo com o mercado, né, gente?
ela não foi dialogada com categoria nenhuma de servidor público, ela foi dialogada com o mercado. Então, o interesse, no fim e ao cabo, é que se tenha lucro em cima dessa reforma, né, de que os serviços não sejam feitos pelo serviço público, e sim pela iniciativa privada. Né? Essa é o coração desse projeto. Mas eu separei aqui alguns pontos que, inclusive, a Annelise já trouxe, né, mas que eu acho que... Claro que a reforma, ela trata de tudo, né? De tudo que vocês podem imaginar do serviço público, né? Eu digo até dos cartórios. Ela trata de tudo. Não tem ponto que não ficou de fora. E, portanto, também descontentou todo mundo, né? Não é uma unanimidade em nenhum, é unanimidade talvez em descontentamento, porque em algum ponto vai descontentar alguém. E, inclusive, os representantes lá na Câmara dos Deputados, né? Porque todo mundo tem relação, né? Seja com quem tem privilégio, seja, né, com a base. Então, eu digo que hoje, do jeito que está, esse projeto ele não tem como passar. Mas, quando também tem um pacote grande, tem muito instrumento para barganha. Né? Cedo de um lado, né, vou cedendo e vou conquistando voto. Tu também tem muita ferramenta para jogar e para negociar no Congresso. A gente sabe que é isso, está chegando dezembro. Dezembro, nas últimas votações, sempre são horríveis. São as votações que a gente atravessa a madrugada. E são as piores votações. Né? A PL da devastação foi na madrugada. Então, e aí vai. Os projetos, os piores, sempre vão na calada da noite e quase no Natal. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque no ano que vem, eu digo que vai ter muito mais resistência para aprovar. Porque é ano de eleição. Então, se a gente conseguir atravessar esse ano, né, o ano que vem a gente vai ter, digamos, um pouco mais de respiro, mas óbvio que não dá para relaxar. E acho que a mobilização que ocorreu, né, contra o PL da blindagem, eu acho que é uma receita que funcionou e que a gente deve olhar para essa receita, entender que ela funciona de fato. Eu sempre digo que, para a política e para cozinhar feijão, a pressão sempre funciona. Né? Então, é pressão que a gente precisa ter também em cima do Congresso, né, para que não passe a reforma administrativa. Eu vou apresentar só alguns pontos, embora já tenha sido colocado, mas eu acho que fica mais também para a gente ter elementos para debater, né, com a categoria. Então, não funcionou aqui. Eita, aqui. Então, as despesas com pessoal, né? A reforma, ela subordina o crescimento dos gastos com pessoal ao desempenho da arrecadação. Então, isso que a Annelise já coloca, mas é importante que a gente tenha isso nítido. Transformando a folha de pagamento em variável de ajuste fiscal. Né? Na prática, os reajustes ficam limitados à inflação e a frações de crescimento real da receita, com teto máximo de 2,5% acima da inflação. Então, isso consolida um regime permanente de contenção de gastos, independentemente da necessidade do serviço público. Então, esse já vai achatando, né, aqui a questão dos reajustes. Os concursos públicos. As novas contratações, elas passam então a depender de metas fiscais e planejamento centralizado, restringindo a reposição dos servidores. A extinção permanente de cargos fragiliza programas e políticas públicas, além de reduzir a capacidade do Estado de responder às demandas da sociedade. Então, deixa eu passar. Os contratos temporários e terceirizações. Então, a reforma ela amplia o uso de vínculos temporários e terceirizados em substituição aos concursos públicos. Né? Os contratos poderão durar, então, até 5 anos, que foi o que a Silvana falou, né? Com menos direitos, sem estabilidade, aumentando a rotatividade e precarizando o risco de interferência política na administração, né, da administração pública. Essa fica evidente, né? A questão do estágio probatório. Então, o estágio ele torna-se mais rígido e punitivo, baseado em metas produtivistas. O servidor passa a depender de avaliação altamente burocratizada, com risco de uso político, mesmo em contextos de falta de estrutura e sobrecarga de trabalho. O plano de carreira. As progressões, então, elas ficam condicionadas às metas, a avaliações e disponibilidade de orçamento, e o que tende a congelar salário e
desestruturar as carreiras, né? O tempo para alcançar o topo da remuneração, então, ela é alongada, e parte do salário passa a depender de bônus, né, que são instáveis e que não vão depois para a aposentadoria. A remuneração. Então, a criação de uma tabela única, sem garantia de reposição inflacionária, que promove o achatamento de salário contínuo. A reforma, ela extingue adicionais por tempo de serviço, triênios, anuênios, e que sempre funcionaram como proteção contra as perseguições políticas e o assédio institucional, além de proibir reajustes retroativos. Com isso, amplia-se a insegurança e reduz-se drasticamente a previsibilidade da vida funcional. Porque, se não tiver consideração de tempo de serviço, a gente fica sempre a cargo de quem avalia, né, as metas do serviço público. A avaliação de desempenho. A avaliação, então, ela passa a ser instrumento permanente de controle, influenciando progressões, remunerações e permanência no cargo. Sem garantias contra a interferência política, o modelo pode estimular o assédio institucional e fragilizar a autonomia profissional. A estabilidade. Então, embora formalmente ela está mantida, né, a estabilidade ela fica esvaziada ao ser condicionada às avaliações sucessivas e critérios de produtividade. Abre-se a margem, então, para desligamento por avaliação considerada insuficiente, enfraquecendo a proteção contra pressões políticas. Aquela questão que a Silvana fala de fiscalização, né? Daqui a pouco tu fiscalizou algo que não devia fiscalizar, tu fez algo que... Bom, a avaliação vai ser ruim e, portanto, a tua estabilidade, né, também vai, né, ralo abaixo. A extinção de órgãos e cargos. Então, a reforma autoriza o presidente da República a extinguir órgãos e cargos por decreto, sob a justificativa, né, de obsolescência. Né? Isso representa um grave risco de desmonte institucional, descontinuidade de política pública, né, e perseguições administrativas, ameaçando ações sensíveis como direitos humanos, ambiente e cultura. Né? A gente teve governo que extinguiu o Ministério, né, da Cultura, extinguiu o Ministério do Trabalho. Então, assim, a gente, né, tem governos, dependendo da carga, né, do governo, tu pode extinguir, né, alguns cargos que são importantes e que são específicos, né? Então, eu trago esses pontos, né, como alguns pontos que são preocupantes do serviço público, mas são mais de 500 páginas, então tem muitos pontos. Como eu disse, não tem ponto que não, do serviço público que não esteja sendo atingido, mas, como eu disse, tudo isso me preocupa quando eu vejo esse pacote grande, porque é um pacote que dá ferramenta para negociação. Né? E lá no Congresso, tudo que entra de um jeito nunca sai da forma como entrou. Né? E quando diz respeito a direito de trabalhador, infelizmente, sempre é precarizado, sempre é atacado, e a gente tem bastante dificuldade. Mas, para não dizer que tudo é ruim, né, eu acho que é importante a gente dizer que essa semana a gente tem a previsão, né, de ser votado e ter no STF, né, as ADINs, e, inclusive, a do confisco, né, dos aposentados. Então, para não dizer que tudo é ruim, essa é uma boa. Né? Agora, dia 3... Está sendo, então, indicado que vai ser votado entre os projetos da pauta, né, é a questão do confisco dos aposentados do serviço público. Hoje, os aposentados, né, pelo INSS, eles passam a contribuir depois de aposentados só depois do teto, né, e os servidores públicos não, né? Pagam já se aposentou, continua pagando. Então, vai ter essa votação. Nós apresentamos documento junto também ao STF, né, pedindo apoio, né, para essa proposta, né, para fazer justiça com os aposentados, né, gente? A gente fala, poxa, o serviço público hoje está pagando mais do que o da iniciativa privada. Né? Isso não é privilégio. Coitado do professor que se aposenta, né, com um salário mínimo, um pouco mais, e ainda tem que pagar depois de aposentado, não dá. Então, é justiça. Então, só para terminar essa mesa com alguma notícia boa, né, e dizer que a gente segue acompanhando aí os direitos dos servidores públicos, sempre defendendo, porque a gente sabe que defender os servidores públicos é defender serviço público, né, de qualidade para quem mais precisa no nosso país. Muito obrigada.
Então, primeiro inscrito, Jairo, da Adurgues. Acho que não preciso do banquinho, né? Não vou usar aqui, senão a gente fica instável aqui. Bom, boa noite a todos e todas. Denise, eu queria ter vindo aqui comemorar a conquista recente dessa região inteira, que conquistou o campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marisa. Sou professor da URGS, sou presidente dos sindicatos professores da URGS, da UXPA, do IFRS do Rio-Sul. E para nós é uma alegria estar aqui. Nós voltaremos, de certa forma, muito mais vezes agora com este campus aqui, que nós recentemente conquistamos. Mas, infelizmente, o que nos traz aqui hoje é um tema que nos incomoda, Marisa, há muito tempo. Porque a reforma administrativa nada mais é que um fantasma que circula no Congresso Nacional quando este quer atacar a sociedade. Isso aconteceu com Arthur Lira, está acontecendo novamente agora. Então é um grande fantasma que tem nos corredores do Congresso Nacional que surge em momentos difíceis quando o Congresso quer atacar a sociedade. Parabéns, Denise, por essa atividade aqui. Acho que é importante destacar o teu papel, o teu desempenho em Brasília junto à defesa dos servidores públicos e dos serviços públicos. Parabenizar o Lucas, a Rosânia, a Silvana, a Carlise, né, pelas manifestações. Então, eu não vou me deter nesse comentário em relação à reforma administrativa, vou reforçar 2, 3 questões que eu acho que é importante. Primeiro, ela desmonta a estrutura federativa do Estado brasileiro, principalmente acabando com o estado de bem-estar social, que é algo que eles, cotidianamente, a direita brasileira ataca, ou seja, que é aqueles mais fragilizados na sociedade. Por exemplo, acabar com a estabilidade dos servidores públicos, que foi conquistada na Constituição de 88, para garantir, por exemplo, aos servidores públicos requisitos básicos, direitos básicos, que nem o FGTS, por exemplo, que nem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o seguro-desemprego, que servidor público não tem isso. Então, esses direitos foram nos garantidos a partir da estabilidade dos servidores públicos. Nós não somos marajás, nós não somos burgueses. Bom, o que mais nós temos a dizer? 75%, 80% dos professores do município de Porto Alegre são contratos temporários. Se isso chegar a nível federal, que as universidades federais vão contratar professores, acaba com a ciência brasileira, acaba com a educação pública federal. E isso nós não podemos deixar acontecer. Nós temos que, ao contrário, lutar para que esses municípios, que hoje precarizam a educação, invistam na educação e na ciência. É extremamente importante fazer isso. E uma coisa que eu acho que é importante nós destacar aqui, que ela não ataca, a reforma administrativa não ataca os servidores da ativa. Nós não podemos ir para casa porque acreditamos que tem estabilidade, não tem não. Mas principalmente, ela ataca os servidores da ativa e os aposentados. Porque tem muitos aposentados que acham que não vão mais ser prejudicados se isso passar. Serão sim. Porque muitas negociações salariais, inclusive, vêm da estabilidade dos servidores públicos. E nós precisamos denunciar isto. Mas principalmente, nós temos que denunciar que a reforma administrativa ataca os direitos básicos das pessoas, que é a saúde, a educação gratuita lá na ponta. Pensam vocês, um enfermeiro, um professor sem estabilidade, Denise, vai ficar à mercê de políticos falcatruas, que vão furar a fila do SUS, Marisa, porque eles vão querer que os deles sejam atendidos antes que os que estão na fila. E os servidores públicos que não têm estabilidade, que estão na mão da avaliação do desempenho, serão avaliados pelo secretário de saúde, serão avaliados pelo secretário de educação, serão demitidos em 3, 4 anos se não concordarem com as falcatruas que ocorrerem nas prefeituras e nos estados. É isso que nós temos que denunciar. Tem gente da segurança pública aqui. Vocês acham que vão multar carro de prefeito, de filho de prefeito, de filho de vereador? Claro que não. Esses servidores públicos não terão direito de decidir mais. Serão cobaias, serão mandados por políticos falcatruas. O Estado brasileiro vai ruir, de cima a baixo.
E a população que precisa de educação pública, que precisa de segurança pública, que precisa de saúde pública, não terá mais. Então, é sim dever de todos nós, da sociedade, lutar contra essa reforma administrativa. Eu não tenho tempo mais, mas eu tenho aqui a lista dos deputados gaúchos que assinaram essa reforma. Nós temos que denunciar. Tem deputados do Novo, do MDB, do PL, do PP, do Cidadania, do Republicano, do POD, do PSD e do PSDB. Olha a linha de atuação dessas pessoas, que estão destruindo o Estado, inclusive do Rio Grande do Sul. Para concluir, e aí querem nos dizer, Marisa, que é a sociedade pedindo. Vocês sabem quem é que foi o governador que foi representar os demais governadores do Brasil lá na audiência pública para discutir a reforma administrativa? O Leite, que privatizou a CE, que privatizou a Corsã, que não privatiza o Banrisul porque foi uma manobra, porque ele chegou ao governador, que vai privatizar, que vai continuar privatizando. Este é o perfil de político que está por trás dessa reforma administrativa. Quem destrói o Estado e sem nenhum compromisso com a sociedade, ataca quem ele pode. Dessa vez serão novamente os servidores públicos. Mas nós temos uma certeza, Denise. Nós denunciando, você saindo daqui denunciando, nós ajudando a denunciar, o parlamento que está lá, que é sério, ajudando a denunciar, certamente essa reforma não vai avançar. Obrigado pelo espaço. Obrigada. David Carnizella, nosso líder do CEPERS aqui. Então, boa noite a todas e todos. Cumprimentar aqui a deputada Denise, que está puxando esse debate. Eu acho muito importante que isso esteja acontecendo. Cumprimentar a mesa também, principalmente a nossa presidente do CEPERS, que está se fazendo presente aqui em Caxias, e todos os companheiros e companheiras que fazem parte da luta e da nossa vida cotidiana, né? Para seguir a linha aqui, vocês sabem muito bem que eu sou professor do Estado do Rio Grande do Sul e que muito dessa reforma o governador Eduardo Leite tem implantado aqui no nosso Estado, né? Foi dito pela nossa presidente e a gente vive isso na prática, né? E aí a gente se pergunta, né? Pode piorar? E a verdade é que pode sim piorar bastante, e foi mostrado aqui pelos nossos representantes como isso pode piorar. E aí eu queria lembrar de alguns casos, já que teoricamente já foi tão bem explicado aqui, de alguns casos reais de como a reforma administrativa pode fazer diferença na nossa vida, né? Acho que vocês lembram que há pouco tempo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, trouxe algumas joias de fora do país, né? E essas joias que vieram escondidas foram achadas e ficaram na alfândega. E eu me lembro que o Jornal Nacional e outros jornais de circulação publicaram vários pedidos vindo da presidência da República para que o funcionário de carreira liberasse as tais joias para que isso não fosse publicado, não viesse a público. E a verdade é que aquele funcionário teve o poder, já que ele era um funcionário de carreira, concursado, de manter a sua firmeza e não entregar as joias. Esse é mais um dos casos de como a reforma administrativa faz a diferença. E o outro caso, também já foi citado aqui, importante, é a própria pandemia, né, pessoal? Aquele momento histórico onde muitos aqui achavam que todo mundo ia se abraçar para combater a doença, atrás da vacinação, atrás
de um fechamento temporário para que o vírus não pudesse se proliferar, a gente viu o quanto foi difícil fazer com que isso acontecesse. E se as pressões políticas naquele momento fossem mais fortes do que a ciência, a gente teria perdido muito mais brasileiros e brasileiras do que já foi, que aconteceu, infelizmente. E aí eu quero trazer também um caso das nossas escolas. E aí todo mundo deve ter acompanhado, até mesmo a RBS, que fecha os ouvidos para o que a gente fala do Eduardo Leite. A secretária foi entrevistada lá no Jornal do Almoço e foi colocada contra a parede sobre a questão da aprovação em massa. E é isso que a gente vive hoje nas escolas, uma pressão sobre os colegas, principalmente os colegas que não têm estabilidade, para que aprovem alunos, para que não façam o trabalho, e quem faz o trabalho acaba sendo perseguido. Aqueles que fazem de conta, que fazem o trabalho, acabam recebendo a bênção do governo. Então, isso que a Silvana colocou, isso que o colega colocou muito bem, da perseguição que pode existir, ainda mais dentro do serviço público, a partir da reforma administrativa, é totalmente real, e a gente vive na pele todos os dias dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigada, vereadora Rose, que também é professora do município. Boa noite, então, a todas, a todos. Talvez quem esteja aqui não precisaria ouvir o que eu vou falar, porque eu participei de muita luta, né, a vida inteira, onde eu estava, e como servidora também, e continuo na medida do possível. Isso aqui extrapola a questão da Câmara, mas, enfim, a gente é parceira, né, nessa discussão aí. Então, obrigada a todas aqui da mesa, a todos também, né? Porque é uma pauta importante para a gente discutir. Eu digo que quem está aqui talvez não precisaria ouvir, porque a gente precisa garantir que mais pessoas se unam nisso. Nós sempre discutimos, né? Tudo que se ganha, quando se conquista ou se deixa de perder alguma coisa, que ultimamente a gente está nessa linha, né? Não vamos perder nada, porque é com muita mobilização, senão nós não conseguimos nada. Então, como eu sei que isso aqui vai passar, está sendo gravado, vai ficar e talvez mais pessoas ouçam, é isso que eu peço, porque antes, no início, eu fui ver umas colegas bastante aposentadas, né? E nós precisamos que as gerações mais novas voltem a acreditar no serviço público, porque eu vejo que foi tanta paulada, para não dizer outra coisa, nos últimos tempos, que as pessoas mais novas, assim, eu me lembro quando eu estava de professora, nem faz tanto tempo assim, meu último ano foi em 2022, e eu dizia para minhas colegas, vamos para o ato, vamos para o movimento, e as pessoas diziam assim, eu acho que isso aqui, eu estou aqui enquanto eu não consegui outra coisa. Porque deixou, de certa forma, né, Silvana, o serviço público, falo do municipal, mas acompanho também o estadual, foi mais massacrado ainda, mas quero dizer que o municipal está cada vez mais parecido com o estadual, não porque foi feito um movimento de mais conquista dos servidores estaduais, mas porque os municipais começaram a perder muitas coisas, né? Então, eu acho que é só assim que a gente consegue se organizar. Eu fico feliz quando a Denise dá essa notícia, que se for agora, ou se for mais adiante, enfim, da possibilidade de se rever essa questão da aposentadoria dos aposentados, né, do confisco dos aposentados, não tem outro nome, porque isso, assim, de todas as lutas, foi uma crueldade, porque não são só os aposentados. Eu, naquele mesmo dia que tinha sido votado aqui, eu fui e falei casualmente com duas senhoras pensionistas com mais de 80 anos, que me perguntaram,
De nós também vai ser tirado esse valor. Então, assim, é de uma crueldade sem tamanho. E, com certeza, então, vai ser uma vitória. E não é porque aquele congresso que está lá, porque muitas vezes, o ano que vem vai ter eleição, a gente pensa muito no governador, no presidente, e a gente esquece do poder legislativo. E bota umas coisas lá que estão sempre contra a gente, sempre contra a população, sempre contra os nossos direitos. Então, não é porque esse congresso é muito bom que vai votar favorável e tal. É porque teve muita articulação dos sindicatos, mas os sindicatos são as pessoas também, né? Então, esse é mais um pedido de dizer isso. A luta só tem sentido e a gente só vence se tiver mobilização. A própria Silvana é uma que sempre diz, né, que a gente tem que 30% é argumentos, e argumentos nós temos vários, nós vimos aqui todo mundo que falou, mas 70% é mobilização e luta. Então, vamos, cada um de nós, convidar alguém, chamar alguém, divulgar esse painel que teve aqui para os nossos colegas, para que a gente consiga engrossar essa luta em cada canto, nós fazendo nossa parte aqui em Caxias, mas em cada canto desse país, formar esse movimento contra essa PEC absurda que está aí. Obrigada. Obrigada. Convido o Luiz Fernando Ferreira, do Sindicep de Bento Gonçalves. Na corrida. Olá. Boa noite, deputada. Cumprimentando a senhora, eu cumprimento toda a mesa e cumprimento essa plateia. Marisa, tá? Um prazer te rever e participar dessa plenária com todos esses trabalhadores. Eu vim aqui muito mais representando o Sindicerp, que sou vice-presidente, minha presidente está lá, Neilene, para lembrar a todos que, além da PEC, a gente está sofrendo isso nos municípios e nos estados já. Cada prefeito tem uma articulação, cada governador está fazendo uma articulação, e eu cito Bento Gonçalves, por exemplo, que nós já perdemos os biênios conquistados, já não tem quem entrar hoje no serviço público em Bento Gonçalves, não tem biênio, só tem o quinquênio, então troca de classe. O biênio foi extinto. A licença-prêmio por assiduidade também foi extinta. Os antigos funcionários consideram ainda lá na PGM que têm um direito adquirido, então não perderam, por enquanto. Mas estamos a caminho de perder. A mobilização foi grande dos trabalhadores de Bento Gonçalves, participamos de várias plenárias com os trabalhadores, mas a Câmara de Vereadores é implacável. A maioria que o prefeito tem faz com que aquilo que ele peça seja aprovado. Eu creio que na maioria dos municípios não deve ser diferente. Nós estamos tentando conseguir reajuste no Vale Alimentação, que não é dado há 2 anos. Mas outros municípios não têm há 5 anos ou 6 anos. Então, além desta briga, além desta luta contra a PEC, nós temos que firmar posição nos municípios, no Estado, através da divulgação desses dados que foram colocados aqui, nessas imagens, principalmente. A gente deve colocar para a massa dos nossos associados e para a massa dos servidores. E também, e muito mais importante talvez, para a sociedade. Recentemente o nosso prefeito ganhou um prêmio, não me lembro bem, foi de educação. Mas quem fez o prêmio para Bento Gonçalves foram os servidores, não foi o prefeito. Porque não foi uma política pública implantada através dele que gerou o prêmio, que gerou o trabalho dos profissionais concursados da prefeitura. Hoje os concursados são 30% mais ou menos do quadro de trabalhadores da prefeitura em Bento Gonçalves. O resto são terceirizados e, detalhe, tem poucos cargos desses cargos de comissão, CCs, poucos, porque através da terceirização eles estão entrando por outra porta.
E melhor do que isso, eles estão ganhando benefícios que o servidor público não tem. Porque se hoje, depois dos meus 14, 15, 16 anos de prefeitura, eu me exonerar, eu não vou poder ir na Caixa e pegar o meu fundo de garantia e quitar uma parte do meu imóvel, porque eu não tenho isso. Tá? O CC, que entrou através da terceirizada, tem. A gente não tem brigado, nós como sindicalistas, como trabalhadores, com os trabalhadores terceirizados, porque afinal de contas eles são colegas trabalhadores e vivem também num regime ingrato, numa pressão ingrata, porque qualquer deslize eles são demitidos, sem justa causa. Nós ainda temos um processo administrativo disciplinar. Se alguém falar para mim hoje, em Bento Gonçalves, servidor público tem instabilidade, tenta se defender de um PAD criado dentro da PGM, que normalmente levaria 90 dias para ser terminada, mas que se precisar para exonerar, ele leva 2 anos, 3 anos, e tu vai ter que te defender aqui e ali. Então, esses fatos já estão acontecendo e a gente tem lutado, ou tem pelo menos divulgado isso à sociedade, de uma forma muito incipiente, muito pouco a sociedade sabe para o que acontece dentro do serviço. A gente acredita que a gente está fazendo todo um trabalho agora dentro do sindicato para tentar levar para fora as informações, com vídeos, com textos, com informações nas redes sociais, para que a sociedade comece a perceber que o serviço público de qualidade é executado. Eu sou da saúde, tá? E na saúde o bom tratamento acontece com aquele paciente que adere ao tratamento. Mas o bom tratamento é dado por aquele profissional que adere à profissão, que adere ao local de trabalho, que tem vínculo com aquela comunidade. Isto é o servidor público concursado. Não digo que lá no meio dos contratados, dos terceirizados, não tenha quem tenha esse viés de se aproximar da sociedade. Mas, sinceramente, servidor público que prestou concurso, e isso, vamos tirar 1% aqui, né? Fez por fazer e está lá por algum motivo, mas ele aderiu ao serviço, ele está lá para prestar um serviço para a sociedade diferente da maioria dos políticos que a gente tem encontrado nas câmaras de vereadores e nas prefeituras municipais. Então, o meu recado aqui é para que nós, líderes sindicais, pessoas de todos os motes, líderes políticos, tenhamos esta visão e também esta ação com a comunidade, de levantar essas questões e de mostrar que o serviço público, ele não é prestado pelo gestor, ele é prestado pelo servidor. O servidor continua depois que o gestor sai. Por isso ele é concursado e por isso ele deve ter estabilidade. Porque se o gestor entrar hoje e puder tirá-lo, se ele for contrário a seus interesses, ele sai na hora. Se ele for concursado com instabilidade, é preciso um processo administrativo disciplinar, um PAD, e que se comprove o erro para que ele saia. Então, por isso, essa reestruturação do Estado através desse projeto maluco só vai destruir. Só vai tirar do povo, da população, aquilo que eles pouco têm, que é o serviço público que já está minguado de servidores capazes e com vontade de fazer funcionar. Obrigado, desculpe pelo tempo. Obrigada. Obrigada, Luiz Fernando. E toda a solidariedade aí ao sindicato aí de Bento, né? A gente sabe que não é fácil as lutas que vocês têm enfrentado no último período. Bom, então, para as considerações finais, eu vou conceder, então, a palavra por 3 minutos para a Annelise. Aqui. Não, agora foi. Então, acho que nem vou usar, deputada Denise, os 3 minutos. Acho que, né, deixar talvez para o pessoal do sindicato, enfim, né, que tem essa vivência. Mas uma coisa que muitas coisas, né, que os colegas aí que se manifestaram falaram e principalmente o pessoal aqui da mesa também, é essa transferência
da lógica mercantil para dentro do serviço público, né? Então, assim, embora não esteja claro, né, explícito lá a questão da estabilidade, que muitos aqui falaram, né, todo esse roteiro que vai ser aplicado, que é a facilitação dessas concessões, o aumento das terceirizações, né, embora já aconteça no serviço público, é uma carta branca, vai ser mais um empurrão para que seja mais rápido, né, essa mudança. E aí eu estava até comentando com o Carline aqui que a gente, há muitos anos, vem operando assim, o movimento sindical, os trabalhadores, numa contenção de danos, né? Agora a gente está tendo que comemorar, né, essa semana, que foi a aprovação do imposto de renda, né? Eu acho que isso vai dar um alívio para todos. Mas há quanto tempo, né, a gente batalhava por uma pauta como essa, né, e nunca conseguia prosperar, né, com esse congresso? Então, espero que no próximo ano a gente tenha, né, essa consciência de conseguir multiplicar, né, nos mais diversos lugares aí que escolher, né, melhor esses parlamentares para que essas nossas pautas possam prosperar e chamar a atenção que, assim, a questão da PEC, da reforma administrativa, embora aconteça, né, como vários falaram, a gente está querendo também uma chance de lutar localmente. Que é isso? A professora Rosane falou, o Rio Grande do Sul já teve, o Eduardo Leite já foi. O Eduardo Leite foi o case, né, de sucesso que foi lá na audiência pública federal, quando estava o GT trabalhando para a reforma, né? Ele se orgulha de dizer o quê? Ele fez um comparativo, inclusive, nesse dia que teve lá falando da reforma administrativa, falando, olha, nós aqui no Rio Grande do Sul, enquanto a média de reajuste dos servidores foi 50%, né, que foi mais ou menos compatível com a inflação do período, no Rio Grande do Sul a gente deu só 18%. Né? Então, assim, por anos, né? Isso falando em crescimento vegetativo e inclusão de novos servidores, né, olhando para a folha bruta. Então, assim, ele se orgulha disso, enquanto, na nossa lógica, ele devia se sentir vergonha, porque não conceder a inflação para os trabalhadores é reduzir os salários. E isso né, devia ser até inconstitucional. Infelizmente, o movimento sindical brasileiro tem que ficar lutando por reposição de inflação, que já é um absurdo. Né? Então, assim, a PEC, ela reforça toda essa lógica e não dá chance nem de lutar localmente. Cada ente tem uma realidade fiscal, financeira e orçamentária, né? E a PEC coloca tudo isso, ignora tudo isso, né? Então, agradeço a oportunidade de contribuir hoje aqui, dizer que o Diese está produzindo muito material e está discutindo esse assunto pelo Brasil inteiro, e a gente fica à disposição, não só da deputada Denise, né, mas também outros parlamentares, enfim, que precisam desse apoio. Obrigada. Obrigada. Marcelo Carline. Bom, rapidamente. A primeira coisa, registrar a importância dessa conversa, agradecer a Denise, que solicitou essa audiência, certamente tem repercussão. E eu queria entrar no argumento do já foi. Esse argumento é importante de como discutir. Eu não diria que a reforma já foi aplicada em todos os lugares. Eu diria que a ofensiva contra nós continua. Porque se já está difícil assim, imagina se os caras constitucionalizam isso. Esse é o problema. Se eles constitucionalizam que uma carreira tem que ter no mínimo 20 padrões. 20 padrões, no mínimo, no máximo 1 por ano. Portanto, você vai levar no mínimo 20 anos para chegar no final de uma carreira. No mínimo 20. Isso na Constituição, isso vai dar uma ordem geral para o conjunto do serviço público. Imagina se em todo o país eu crio uma norma que eu só posso fazer concurso se as metas pactuadas naquele ano forem cumpridas. Portanto, quando a gente fala que é uma lógica de mudança do Estado, é porque ela é, pessoal. E isso imagina na Constituição. Aí não adianta que prefeito você vai eleger, a política só está determinada. Esse é o problema, Denise. Tem um aspecto da democracia. Você pode eleger um prefeito comprometido com a valorização do serviço público, mas tem na Constituição um negócio que está totalmente amarrado. Essa é a consequência. É meio para o resto da vida, portanto é mais grave. E eu quero ler para vocês, na minha opinião, o que ajuda a dar a voz do mercado. Na verdade, vem a calhar. É uma entrevista, está na Zero Hora hoje. Tem outra, se eu não me engano, na Folha de São Paulo ou no Estadão.
ou no Valor, eu não estou lembrado, eu vi isso de manhã. Uma matéria chamada Respostas Capitais. É bom o nome? O nome é inspirado. Você viu? O nome é inspirado. A Zero Hora resolveu entrevistar um senhor chamado Fábio Kankzuk, que nada mais é que diretor de macroeconomia do ASA, Banco de Alberto Safra, foi diretor de política econômica do Banco Central e secretário da área da Fazenda. Em bom português, o mercado. O mercado falando. O que ele fala aqui? Perguntado sobre a situação do país, sobre as finanças, ele sentencia para não deixar dúvida. Todo mundo sabe. Mexer na regra do salário mínimo, aqui ele fala do aumento acima da inflação, reformar de novo a Previdência, cortar salários dos servidores e reduzir as distorções chamadas de gasto tributário. Essa receita deles nunca saiu do cartaz. Esse é o problema. E a reforma administrativa do Hugo Mota é filha dessa política. Portanto, é isso que a gente está enfrentando. Portanto, eles mentem quando falam que é para profissionalizar e moralizar o serviço público. Não. É para liquidar o serviço público a mando de banqueiro ou porta-voz de banqueiro. Portanto, essa oportunidade de falar diretamente para vocês é rica para nós e reforça as mobilizações que a gente tem impulsionado por todo o país. Obrigado, Denise, obrigado, companheiros e companheiras aqui de bancada. Obrigada, Marcelo. Passo a palavra então para a Rosane. A Denise já estava acostumada a fazer de erguer o botãozinho aqui. Primeiro, quero agradecer à deputada Denise Pessoa, né, porque eu acho que é importante esse debate, que ele está se criando, acho que no corpo de toda a marcha que nós tivemos em Brasília, juntamente com todos os servidores públicos de todo o Brasil estiveram lá. Eu acho que foi muito potente, mas essa luta não pode parar, né? Eu acho que tem uma proposição que muitas vezes eu quero falar, eu acho que nós, como já dito até pela própria deputada aqui, de que nós não temos medo de ser feita uma reforma administrativa quando ela realmente faça dentro daquilo que é real em termos de uma profunda estrutura do Estado brasileiro sem efetiva participação social, sem nós estarmos dentro dessa participação social para considerar as realidades diversas que tem em mais diferentes cantos do país, se a gente fosse fazer essa análise. Fazer uma reforma administrativa para melhorar a governança e a gestão pública é estratégico para o Brasil, mas não da forma, como eu já disse, da forma como eles querem, de cima para baixo. Logo, não se pode ser feita sem ouvir o público nela interessada mais diretamente. Que você, cada um de nós, o ano que vem, somos leitores e leitoras. E nós precisamos, sim, entender a importância do nosso voto, que muitas vezes a sociedade não faz essa reflexão da importância direta, né, tanto do legislativo quanto do executivo, da forma como nós elegemos e quem que está lá e quem é que está organizando essa reforma administrativa. Se os verdadeiros, vamos considerar, se essa reforma não alterar a estrutura desigual do Estado brasileiro, enfrentando os verdadeiros privilégios, o qual eles dizem que nós temos de carreira, que representam mais que de 5% de todos os servidores e servidoras públicas, que são 5%, diante de tantos que foi até elencado aqui pela própria Annelise. Essa reforma continuará sendo sequestrada por pequenos grupos que nunca foram atingidos por nenhuma reforma. Então, a gente tem que analisar e fazer também essa reflexão. E essa reflexão, eu quero dizer, o CEPERS esse ano está completando 80 anos de história. Nós nunca nos furtamos a nenhum tipo de luta e vamos continuar, sim, lutando contra aqueles que acreditam que nós temos privilégios dentro do serviço público. Se existir uma reforma, que seja uma reforma realmente decente e, dentro disso, analisando quem são
né, aqueles que devem ser reformados, e não a educação, a saúde e a segurança, que faz tanta importância, né, no dia a dia de toda a sociedade. Então, acho que são exemplos desse momento que nós estamos aqui, nesse diálogo, nesse debate e nessa discussão. Isso aqui não pode ficar só aqui. Ela tem que passar para a própria sociedade. Então, obrigada pela proposição aqui da minha deputada Denise Pessoa, pela minha amiga e companheira da CUT, aqui, a Silvana Piroli, o nosso amigo também, companheiro aqui, que sempre está junto conosco, Carline, também a Nelise, que é a nossa técnica, que faz um ótimo trabalho no CEPERS, e todos aqueles que ainda estão aqui nesse momento, os vereadores e vereadoras, da importância de cada um e cada uma que está presente nessa conversa, nesse diálogo no dia de hoje. Obrigada. Obrigada, Rosane. Passa a palavra, então, para a Silvana. Bem, eu queria novamente agradecer a oportunidade, a iniciativa, Denise, que é servidora pública municipal de Caxias do Sul, né? A nossa sindicalizada, né? Ela é sindicalizada no nosso sindicato, enfim, aos companheiros que estão aqui na luta e aos que estão nos acompanhando aqui e em casa. Eu acho que uma coisa que ficou claro aqui é de que essa não é uma reforma. Ela se traveste de reforma para destruir o serviço público. Vocês imaginem nós aqui em Caxias tendo o salário unificado e tendo que as negociações serem de acordo com o que o Congresso quer. Nós vamos deixar de ter negociação, vamos deixar, então, de ter, inclusive, qualquer tipo de reajuste, porque, fruto de nossa luta, nós ainda seguramos a unha muitas das conquistas que nós temos históricas aqui. Mas só para dar um exemplo, né? Ela é tão contraditória que nós vivemos numa federação e, portanto, não poderia estar centralizado tudo em Brasília. Mas nem isso os prefeitos se deram conta, que vão perder muito poder, e aí é aquilo, não adianta eleger prefeita, porque vai estar com todas essas amarras. E nem sequer se discutiu enquanto população. Então, o que a gente diz, esse espaço, essa discussão, esse debate é importante porque a sociedade precisa se dar conta de que, por trás dessas iniciativas, estão aqueles que, não conseguindo ganhar o poder central, querem, por outras vias, impedir qualquer avanço da sociedade e querem fazer com que um programa para lá de liberal, né, seja vencedor na marra através do parlamento. Então, a gente se dá conta, no ano da eleição, a importância que tem o parlamento. E tem que fazer essa reflexão. Afinal de contas, que país que a gente quer? E de que lado nós estamos? Quem nós queremos efetivamente que seja beneficiado na repartição dos recursos que a gente arrecada nos impostos? O mercado? Ou o povo? Que tipo de serviço público a gente quer? Que sirva só a alguns, que alguns se beneficiem, ou que a grande maioria, enquanto um direito, seja beneficiado? Esse é o debate de fundo que está colocado. E aí os inimigos do povo mostram mais uma vez as suas garras. E nós já sabemos de que lado estamos e que temos que continuar na luta. E vamos continuar na luta. Porque quem está aqui até agora, quem está nos assistindo, não tem medo, não tem vergonha, não está a fim de perder nenhuma batalha. Eu sempre digo que a vida não tem hora extra. Por isso a gente tem que fazer o nosso melhor no dia de hoje. Porque amanhã outros poderão fazê-lo e nós poderemos não estar. Então, vamos lutar até o fim e vamos ser mais uma vez vitoriosos. Nós não vamos permitir que essa PEC 38 vá para o plenário e contamos com todos nessa luta. Muito obrigada. Bom, obrigada. Então, eu quero, em nome da Comissão de Administração e Serviços Públicos da Câmara dos Deputados, né, agradecer aqui a participação dos convidados e convidadas, que nos honraram com as suas exposições, também todos os presentes. Né, agradeço aqui, em especial, também a Câmara de Vereadores, em nome aqui da vereadora Rose,
E dizer que a gente vai, então, encaminhar o relatório desta reunião também para a comissão, né, e também vai estar disponível as apresentações que foram aqui colocadas no site da Câmara dos Deputados, né, na parte da comissão. Então, passo a palavra para a vereadora Rose. Então, em nome da Câmara, né, agradecemos aqui o debate a todos que participaram aqui da mesa, em especial a deputada Denise Pessoa, por estar nos representando lá. Eu digo, porque eu ainda me considero, sou servidora, apenas estou vereadora, né? Mas agradecendo esse debate tão importante, então, nós encerramos a presente reunião, solicitando, né, que quem está nos acompanhando pelas redes, pela TV Câmara, eu já recebi aqui alguns feedbacks aqui sobre a reunião, faça essa luta se espalhar, porque é só assim que a gente vai conseguir derrotar essa como PEC 38, né? Obrigada. Boa noite. Beija-flor, e ele lhe apresenta amor e diz que o frio é uma fase ruim. Ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou. Amor, o dia amanheceu tão lindo e eu durmo e acordo sorrindo. Mais Cultura, todas as sextas-feiras às 19h30 aqui na TV Câmara. Mais Cultura. Se quer saber como é que essa doida me quebrou no meio. Olá pessoal, começa agora o programa Mais Cultura, a janela dos artistas locais. Hoje, o programa sai do estúdio da TV Câmara e vem para um dos ícones da música de samba e pagode da cidade de Caxias do Sul. Sim, estou falando do Bar do Luizinho. Vem com a gente. Eu já posso mais, o coração já foi roubado. Não era pra apaixonar, apaixonei. Era só pra pegar, eu me apeguei. Ela passou o rodo e eu rodei. Nunca foi amor, foi só minha vez. Não
pra apaixonar, apaixonei. Era só pra pegar, eu me apeguei. Ela passou um rodo e eu dei. Nunca foi amor, foi só minha vez. Yeah, 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 yeah. Nunca foi amor, Renanzinho? Foi só minha vez. Se quer saber como é que essa doida me quebrou no meio, quando me chamam pro freio, esquenta minha cama e depois me deu gelo. Pior que não dá pra brigar, eu faço isso com as outras também. E só o diferencial é que ela faz mal depois de fazer bem. Tô caído, tô só não falo. Ela no pique golpe e saiu no pique de jogador caro. Tô caído, tô só não falo. Ainda não perdi a pose, mas o coração já foi roubado. Não era pra apaixonar, apaixonei. Era só pra pegar, eu me apeguei. Ela passou um rodo e eu andei. Nunca foi amor, foi só minha vez, hein? Não era pra apaixonar, apaixonei. Era só pra pegar, eu me apeguei. Ela passou um rodo e eu andei. Nunca foi amor, foi só minha vez. Não era pra apaixonar, apaixonei. Era só pra pegar, eu me apeguei. Ela passou o rodo e eu dei. Nunca foi amor, foi só minha vez. É, isso aí, pura curtição. Bacana, gente. Samba e pagode hoje aqui no Bar do Lizinho, pra gente exaltar um pouco mais, né, do trabalho dessas duas grandes bandas, Pura Curtição e o Aguerê. Mas, Rabelo, vamos apresentar a banda aí? Claro, com certeza. Aqui, à minha esquerda, nosso cavaquinista, Ramonzinho do Cavaco. À minha direita aqui, Renanzinho Percussão. Boa noite. Renan. E o nosso pandeirista, percussionista geral, toca de tudo, Cojaquinho do pandeiro. Pô, bacana. Rabelo, né? Muito prazer. É isso Rabelo aí. do violão e do vocal, né? É, isso aí. Legal, bem-vindos. Aqui à minha direita, então, o pessoal do Grupo Aguerê, né, Aurélio? Podia apresentar a banda para nós aqui também? Boa noite a todos. Momento especial, né? Estamos todos aqui reunidos no Bar do Luizinho. Aqui à direita, o Wagner, nosso vocal. Juliandro, nosso percussionista também. Adam Diego, homem do banjo, violão, cavaco, homem toca tudo. Nosso cavaquinista também ali, o Fiuza, o homem que agiliza aí, que faz as correrias também para nós aí na área da noite. E o nosso maestro, Gauchinho, William, grande amigo nosso. Legal, exatamente. Pô, legal, gente. Isso aí só nos deixa feliz, né? Por conta de ter talentos, né, na nossa cidade que levam a música não só para Caxias do Sul, mas também para a região da Serra e outras cidades, né? Mas vamos lá. O pagode surgiu a partir do samba. Pois então, começou no final da década de 70 no Rio de Janeiro, com as festas no quintal das casas, onde sambistas e jogadores de futebol se juntavam para se divertir ao som de uma batucada rápida e forte. Foi aí que surgiu, então, o samba. Gente, vamos começar aqui com o pessoal do Pura Curtição. Como foi a entrada de vocês no mundo da música? O ano foi de 2009, então a gente fez essa entrada através da escola, né? Então a gente começou ali na escola do futebol, como toda criança. A maioria das crianças, né, pelo menos da nossa época, faziam futebolzinho junto com a escola, então foi dali que partiu o nosso gosto pela música, né? Tudo junto. O samba, futebol, e foi no ano de 2009, então como falei. E teve alguma influência, assim, tu achas, Ramon? Influência de alguém? Cara, tiveram diversas influências, na verdade, né? Então, desde pessoas próximas a nós, quanto a ídolos, né, na música, assim, Fundo de Quintal, bandas que estavam estouradas também na época, como Exalta Samba, né? Então, a gente pega um pouquinho de cada de referência, tanto na família quanto no futebol ali, que tinha a galera que já tocava também, né? Sim. Então, mais ou menos foi assim. Referência familiar, alguma coisa? Sim, referência familiar, porque eu digo assim, a galera gostava muito a gente gostava muito da galera que era do futebol. Sim. Então tinha o antigo integrante, o Léo, o pessoal ali jogava. Então eles eram uma referência pra nós no futebol e gostavam de pagode. Então a gente resolveu, eles já estão jogando futebol, o negócio deles é futebol, vamos tentar fazer a música que eles gostavam também, que toda a galera do futebol gostava de música. A gente pensou assim, vamos entrar
fazendo o que essa galera gosta, né? Para tentar se aproximar da galera mais velha ali. Já que jogar, a gente não joga nada. Jogar, a gente não joga nada, vamos pro futebol, vamos pro pagode. Se não fosse a cirurgia no joelho, era jogador certo. Musicalidade. Aurélio, e aí? O que tu pode nos contar? Como é que foi a entrada no mundo da música? Existe alguma referência? Hoje a gente sabe que o samba de raiz também tem uma referência muito grande em Caxias, que é o Micaio, né? Com certeza, né? O Tio Mica é o nosso norte, né? Que a gente tem muito respeito por ele, não só por ele, também pelo falecido Perdigão, o pessoal aí que deixou um legado muito bacana dentro do samba de raiz de Caxias do Sul, e a gente procura seguir essa caminhada, né? O espaço está aí para todo mundo e a gente vem devagarinho. A minha história dentro do samba, na realidade, a minha família é uma família de música, eu sou natural de Porto Alegre, né? Oh, legal. Meu pai era músico, os meus tios, eles tinham uma banda, e a minha história aqui dentro de Caxias do Sul começou dentro da Marco Polo, né? A gente tinha um grupo dentro da empresa, que na realidade nós somos, posso dizer assim, que nós somos os pioneiros em começar a tocar aqui no Luizinho o samba de raiz. Aí a coisa foi fluindo, né? Hoje o grupo se desmanchou. Aqui, na realidade, a equipe que está aqui é uma fusão de outras bandas, daí a gente juntou o útil ao agradável, como se diz, né? Sim. E formamos essa banda bacana que a gente tem agora. Tornou essa enorme banda aí. Isso aí. E já referência, né? Já referência na cidade. A gente vai, passo a passo, a gente vai com humildade, né? Buscando nosso espacinho bem devagarinho. Estamos esperando aí uma oportunidade do Pura também botar nós na fita aí pra gente poder fazer uma batucada junto, né? Convidados já. Vocês são referência aí na noite. Não, e a rapaziada também é a nossa referência aí, né? Olha que bacana, cara. Isso é história, né? História. E houve também alguma influência, alguma referência familiar, assim? Você pode nos contar, assim, que, poxa, despertou a minha vontade de tocar, de cantar? Na realidade, assim, ó, eu tinha uma ideia desde de gurizão de cantar na banda do meu pai, sabe? Mas meu pai me queria afastado da música a todo pano, né? Porque era muita correria, coisa e tal. Lá em Porto Alegre era um movimento bem diferente, assim, da normalidade. Sim. Aí ele sempre procurou me deixar afastado, mas o meu tio sempre me puxava, né? Não, teu guri canta, coisa e tal. Mas daí fui para outros caminhos e graças a Deus fui me encontrar dentro da música aqui dentro de Caxias do Sul. Aí conheci o pessoal lá da empresa, que daí formamos a banda. Aí depois que a banda acabou, conheci o pessoal aqui e continuamos aí na estrada. Que na verdade a gente sabe que é assim, algumas, talvez a nossa criação, os pais mesmos, de qualquer forma, eles querem um caminho correto para a gente, certeza, né? E isso eleva também a nossa preocupação quanto a uma boa caminhada também, né? Mas que bom que a gente encontrou e encontra na música, encontra em outras profissões, outros vieses, no caso, para a gente poder decolar, né? É que na realidade tudo anda junto, né? Exato. Tudo anda junto. E aí, Vagnão, tem alguma coisa para falar para nós, amigo? Cara, assim, para mim, o samba é vida. Além de ser uma arte, eu me descobri no meio da música através do samba, porque ela fala do cotidiano das pessoas, do trabalho, da vida. Se tu notar algumas letras, ela se relaciona com a vida de alguém, ou de um amigo, ou do vizinho, sabe? Então ela fala muito do amor, de coração, sabe? Então, o samba é uma arte pura. Para mim, é uma salvação, sabe? Pelo que eu já passei, dificuldades que eu já passei, enfrentei na vida, acho que muitos já enfrentaram. A música, ela salva as pessoas, né? Principalmente para mim, o samba. Não, isso é bom. Histórias positivas, né? Histórias positivas que nos trazem, pelo menos, para dizer que estão fazendo uma boa caminhada aí, né? E mais alguém? Gente, dá mais uma palavrinha então, né? Isso. Então, meu nome é Rafael, eu sou natural de Bagé, então eu vim para cá, vim para Caxias em 2010 e gostava muito de samba, sempre gostei, né? Ligado ao futebol, samba, ia para as resenhas, sempre tem a batucada e eu sempre tive vontade de tocar cavaquinho. Tem uma história muito interessante que aqui no Bar do Luizinho, quando eles faziam o samba, o Aurélio tocava no grupo Lapa Sul aqui, em 2016. E aí eu cheguei aqui e queria aprender a tocar cavaquinho. Daí eles disse me ensina aí umas músicas. Pega 10 músicas em sol maior e toca aí. Mas eu nem sabia o que era sol maior, né? E aí eu disse, cara, um dia eu vou aprender a tocar aí. E aí em resenha, fui aprendendo. O William aqui me deu umas aulas também. Aí eu fui aprendendo e eu gostava muito do samba, né?
Então, aí eu fui aprendendo e comecei, aí fui por acaso. Depois eu comecei a tocar com um grupo no Samba Tio, quando o Wagner, a gente teve um grupo, aí foi uma fusão de vários grupos aí. Né? Samba Tio tem história. Também tem história. E foi ali que eu comecei a despontar música e aprender um pouco mais. E aí depois o grupo se desmanchou e a gente formou agora o Aguerê. E aí estamos na estrada aí. Pô, bacana. Ah, isso também vocês têm ligação com a escola de samba? Sim, ele tem a escola de samba, falei, Wagner. Na verdade, eu venho de uma família que é de escola de samba, né? Então, eu sou de Caxias do Sul, natural daqui. Me criei no Beltrão de Queiroz ali, então na Acadêmicos 15 de Novembro, escola de samba. Então, eu venho dessa vertente aí, né? Sempre apaixonado pelo carnaval. E a gente foi morar na comunidade do Mariane, foi fundado lá a Escola de Samba Pérola Negra. Inclusive, ela vai fazer 18 anos no ano que vem. Então, a gente está nessa caminhada. E eu estou à frente hoje, assumindo lá, fazendo todo o trâmite, o trabalho de reunir a galera e fazer um movimento para não deixar essa cultura do carnaval morrer em Caxias do Sul, né? Exatamente. E conto com meus amigos que estão sempre junto aí também, para a gente fortalecer essa caminhada, porque não é fácil, né? Então, eu venho, assim, desse meio aí do carnaval, sim. E o samba veio agregando outras coisas, só melhora, né? Só melhora a função, cada vez mais função, mas é coisa boa pra gente também. Ah, que bom, isso é ótimo, né? Gente, Bar do Luizinho, 26 anos de história. Vocês estão podendo estar aqui também, fazendo parte também dessa bonita história do bar, né? Até eu estava lembrando nos bastidores antes que o bar era simples na época, quando iniciou. Eu vim aqui, o Micaio estava tocando uma cadeira de palha aqui dentro. Eu lembro até hoje isso. E hoje se tornou um ícone de Caxias, né? Uma referência, obrigado. Uma referência em Caxias de samba e de pagode. Pura, o que vocês têm a dizer sobre? Bom, a gente só agradece por poder fazer parte dessa história, né? E poder contribuir de alguma forma, né? Com o samba, com o pagode aqui de Caxias